No dia seguinte, o príncipe Canin comenta que ele ainda está estranho. Ele está pensando na noite passada, depois de ter oferecido uma bela noite. Ele quer ser mimado hoje. Charan quer que eles sejam mais cautelosos a partir de agora, quando estiverem perto. Canin não vê necessidade disso, quer estar perto dele, não vê nada de errado nisso. Durante a aula ele erra várias questões, e propõe uma ideia. Se errar novamente pode ser punido por ele. Um beijo para cada resposta errada. Após treinar esgrima, Canin se cansa, tá a fim de fazer outra coisa, algo mais divertido. Charan propõe fazer algo divertido então, andar a cavalo. Aproveita o momento para namorar um pouco, até que Charan escuta um trovão, e está com medo de que possa chover, mas Canin está do seu lado e não precisa ter medo. Fez um pedido para Sher que há um tempo atrás, estava esperando o momento certo para entregar, quer que ele use quando chover, dessa forma nada vai o assustar mais. Só quer ajudá-lo nos momentos difíceis. O rei informa que o príncipe Calvin estará visitando Menangarin. Canin adoraria ir, e ver as pérolas em seu ambiente natural. Ramil pergunta por que Paitai não vai com ele para um passeio de bicicleta. Ele pede perdão, mas hoje seu corpo está dolorido, eles tiveram uma noite intensa. Ramil está cansado de treinar esgrima, um passeio de bicicleta é tão bom. Paitai indaga e se seu pai descobrir que ele pulou o treinamento. Ramil declara que ele não saberá disso. Antes Paitai assumiu a culpa por ele, e levou várias chicotadas. Ramil desesperadamente pede para ele parar com isso, e o deixe em paz. Rachata continua dando as chicotadas e Ramil afirma que não é culpa dele, mas é retirado imediatamente da sala. O príncipe Rachata ordenou ainda que ele fosse castigado ainda mais. Ramil passa pela ordem de seu pai e pede que tirem isso dele. Paitai pede para ele não fazer isso. Se o príncipe Rachata descobrir, certamente enfrentará uma punição ainda mais severa. Mas ele não quer saber, e o ajuda. Os dois ficam a sós, e como era de se esperar, o clima esquenta rapidinho. Entre provocações começam a fazer algumas brincadeiras, e com a ajuda de alguns objetos espalhados por ali, tudo vira motivo para diversão. Criatividade é o que não falta para esse casal. Eles têm uma química intensa. Agora Ramil pega o chicote, e dá várias chicotadas, mas de repente ele para, e lembra de seu pai o castigando. O clima vai embora no mesmo instante. Mas ainda está disposto a fazer amor com uma conexão íntima e afetuosa. Canin e Calvin chegam em Menangarin. Gostaria de ver as pérolas champanhe com seus próprios olhos. Além disso, gostaria de passear pela cidade como uma pessoa comum. Mesmo assim, como ele é um importante herdeiro dos Asavadevates, e o príncipe Calvin também vai estar com ele, não pode correr risco. Portanto terá seus guardas os protegendo discretamente à distância. Canin informa que vai para a cama agora, para que seu mordomo saia. Mas não é para Charan ir também, quer que Charan fique com ele essa noite. Ele diz que lá não, quer ficar com ele também, mas lá não é apropriado. Dia seguinte, Calvin está distraído conversando com seu amigo. Canin propõe que ele vá vê-lo, não precisa se preocupar, pode mandar alguns guardas para protegê-lo de longe. Finalmente Canin consegue encontrar a pérola champanhe que queria tempos ver. Jay apresenta sua irmã que está muito doente, sua condição piorou. Agora Calvin entende por que ele quer fazer parte da manifestação ambiental. Jay conta que na verdade, seu pai faleceu de uma doença pulmonar grave. Depois disso, se juntou ao movimento só para fazer justiça ao seu pai. Se não fizerem nada, como saberão que o problema existe? Quer se juntar a ele amanhã. Calvin aceita, já que é para isso que serve os amigos. Enquanto isso Canin está todo bestinha, nunca pensou que gostaria tanto dele, o super rigoroso e meticuloso, mas quando dar o que ele quer, ele se torna o mais doce. Mas entende, ser rigoroso faz parte de suas funções. Mas se apaixonar por ele, está além delas. Quer saber se Charan vai ficar com ele hoje à noite. Ele responde que não pode, já que não vai, quer que pelo menos se junte a ele para o jantar. Canin encontrou um bilhete da manifestação, e gostaria de se juntar e cantar com o povo. Charan quer que ele fique ao seu lado, não pode correr risco, lugares públicos podem ser muito imprevisíveis, o que aconteceu em Davisheta pode acontecer novamente. Canin entende, mas também quer ficar perto do povo, quer usar seu título para realmente fazer a diferença. A manifestação é para lutarem por um ar mais limpo. Canin pergunta se pode se juntar a eles, gostaria de ajudar. Jay faz o seu discurso. O príncipe Calvin por algum motivo não pôde comparecer. Durante a manifestação, um cara informa que os Asavadevates estão conscientemente tirando vidas inocentes. Canin quer falar com ele.
e pergunta o que ele quis dizer com isso. Ele informa que a mina em Asavadavatis matou os pais dele. O rei está matando mais pessoas, está espalhando toxina. Se não fosse por ele, seus pais ainda estariam vivos. O cara fica descontrolado, e Kanin pede para que não machuquem ele. Vazin sente muito pelo que aconteceu hoje com ele, deve ter sido um grande choque para ele, mas já enviou alguém para lidar com o causador. Para prendê-lo para o resto da vida, Kanin afirma que ele não fez mal para ele, foram eles que foram longe demais. Ele quase perdeu a vida por asfixia. Vanin quer dar um presente, é uma pérola negra, conhecida por proteger seu dono e lhe conceder grande força. Ele informa ao rei que o autor do crime já foi tratado, e suprimiram as notícias em todos os lugares que puderam, exceto nas mídias sociais que permanece fora do controle deles. Ele pede para cuidar bem do seu neto, certifique-se de que nada mais aconteça, caso contrário, talvez tenha que rever o financiamento de sua pesquisa. Espera que honre sua palavra. Kanin se pergunta como deve ficar parado no palácio se arrumando, praticando esgrima e atirando flechas, enquanto as pessoas lá fora estão sofrendo e até morrendo. Até o príncipe Vazin está desconfiado, deveria ter acreditado nele, ele estava certo sobre tudo, é que todo mundo está querendo se defender, diz Charan. É mais seguro não confiar em ninguém, na batalha pelo poder, não se pode realmente dizer quem está do lado de quem, não confie em ninguém nem mesmo nele, confie apenas em si mesmo. Kanin chateado diz que agora entende, se algum dia for preciso escolher entre ele e seu dever, ele não vai o escolher, vai. Charan declara que não foi isso que ele quis dizer. E se falhasse e ele acabasse se machucando, como poderia seguir em frente? Se importa com ele, então por favor, não se coloque em perigo novamente. Kanin vê as notícias, parece que uma pessoa morreu por causa dos Asavadavatis. Agora percebe que não pode confiar nem mesmo em sua própria família. Kanin vai até seu avô, que pergunta se ele está bem. Não havia necessidade de correr tais riscos, foi muito perigoso. Espera que ele não faça nada como isso novamente. Tem uma coisa que Kanin gostaria de perguntar, é sobre o que as pessoas estavam dizendo durante o protesto. O rei diz que eles estão o caluniando sem provas. Por que isso deveria ser de seu interesse? Isso é tudo política, ele não deve se preocupar com isso, cuide de seus próprios deveres primeiro. Calvin vai até Jay, lamenta muito por não ter aparecido e não entrar em contato. Surgiu algo urgente, Jay indaga que era tão urgente que ele não teve nenhum momento para lhe contar. Na realidade, Calvin recebeu uma mensagem de sua mãe, que deveria tomar mais cuidado, tiraram uma foto deles, Príncipe Calvin em carne e osso, se não quer que as coisas se agravem, não faça nada imprudente novamente. Seu pai não vai aceitar bem se souber disso. Logo em seguida, recebe uma chamada de Jay, comenta que está feliz por ter passado o dia com ele, mas sobre amanhã, Jay pergunta se há algo de errado, e ele responde que não. Então pede desculpas, mas seus sentimentos por eles são muito profundos. Se quiser esclarecer as coisas entre eles, ele se importaria? Jay pergunta se ele sabe por que ficou tão chateado. Calvin simplesmente desapareceu. Não acha que estaria preocupado com ele? Calvin sente muito por não ter contado o que aconteceu. Não vai fazer isso novamente. Ramil e Paitai estão fazendo trilha de bicicleta. Se Paitai conseguir vencer, ele vai ganhar um prêmio hoje à noite. Logo em seguida, alguém atira em direção de Ramil, e Paitai faz de tudo para protegê-lo. Nisso acaba levando um tiro de raspão. O cara aponta a arma para Ramil, mas seus guardas felizmente chegam e atira no cara, enquanto o outro tenta fugir e eles vão atrás. Ramil pede desculpas, ele teve que passar pela dor por sua causa novamente. Paitai acha melhor que tenha sido ele, se algo acontecesse com ele, nunca se perdoaria. Ramil não quer deixar isso passar, quem ousa prejudicar a ele e ao seu povo deve enfrentar as consequências. Ramil pergunta quem colocou ele para fazer isso, ele diz que obedeceu às ordens do rei, que pediu que ele o observasse à distância. Rachata pergunta quem foi ousado o suficiente para machucá-lo. Ramil suspeita que haja apenas 2 clãs, que se deleitariam com seu infortúnio, ou os Davishetas ou os Asavatevatins. Seus guardas conseguiram capturar um homem, e ele afirmou ter sido enviado pelo rei. Dia seguinte, Kanin invade a sala do rei, tem algo que quer falar com ele, quer estudar as operações de mineração em Asavatevatim. O rei menciona que isso pode esperar até o fim da competição real. Com base no protesto recente, Kanin acha que precisam melhorar as operações na mina. O rei responde que essas acusações são apenas rumores. O próprio Tarim cuida dos trabalhadores como deveria.
Ainda assim, Canin acha que tem um pouco de verdade nesses rumores. O rei informa que ele é um deles, e ainda assim não confia no seu próprio pai, em sua própria família. Não há nada para descobrir, saia. Não quer ele à sua vista. Charan comenta que ele sabe que não deveria ter enfurecido sua majestade, e mesmo assim o fez. Canin só gostaria de saber a verdade. Charan então diz que se ele quer saber a verdade, ele vai se certificar de obter a resposta. Enquanto isso, a comando do príncipe Rachata, estão tentando fazer o cara falar para quem ele trabalha. O cara continua em silêncio, então, ele pede que o mate, e logo o cara confessa que foi sua majestade o rei. Tadanai está sendo perseguido por 2 homens, que pergunta se ele acha que pode escapar do poder do rei. Amigo de Charan o ajuda, pede para terem cuidado ao passar por lá, olhe para a câmera. Então o pai adotivo de Canin é tirado de lá a salvo. Canin chega no grande palácio em Asavadevati, e senta à mesa para fazer uma refeição junto de seu pai e Charan. Ele quer fazer uma pergunta, e espera que ele não se importe. Recentemente, houve uma reportagem sobre uma jovem que roubou o ouro da mina para vender só para poder pagar o tratamento médico da mãe. Ele já ouviu falar sobre isso. É verdade que a poluição da mina está deixando os mineiros doentes. Quanto a esse assunto, Tarim ainda está investigando, e cuidará de tudo. Por agora vá à procissão das lanternas, Charan vai lhe mostrar o local. Chegando lá, Tatanai aparece e fica observando seu filho de longe. Canin também se dá conta de que ele está lá. O amigo de Charan leva ele embora de lá no mesmo instante. Canin quer ver se realmente é seu pai, mas Charan diz que tem muita gente, ele pode ter visto errado. O grupo de manifestantes aparecem novamente, pedindo por um ar mais limpo. Enquanto isso, Jay canta uma música profunda sobre a poluição do ar. O príncipe Tarim tenta apaziguar a situação, mas não adianta. Um cara pede para o pessoal pararem eles, já que estão atrapalhando a procissão que é uma tradição deles. O príncipe Calvin pergunta por que ele fez isso e cai no chão. Canin quer ir ajudar, todos demonstram respeito a ele, e Canin informa que suas vozes são ouvidas. Dada a urgência, o problema deve ser resolvido temporariamente primeiro. Máscaras N95 e purificadores de ar serão fornecidos aos mineiros. Depois disso, vai acompanhar de perto a situação e resolver o problema da poluição. Pede gentilmente que deixem prosseguir a procissão das lanternas. Canin também canta a mesma música de Jay e eles vão abrindo o caminho lentamente. O rei está vendo a notícia. O grupo de manifestantes bloqueou a procissão das lanternas, resultando em confrontos. A situação foi controlada pelo príncipe Canin. Sua Alteza Real tem sido amplamente considerado desde então, como um símbolo de mudança e uma nova esperança para o povo. Tarim percebe que não tem tanto poder assim como pensava, acreditava em tudo que seu pai dizia. Se ele deseja mudar a Imali, a maneira de fazer isso é vencendo a competição. O rei afirma que ele não deveria ter feito isso. Tudo o que precisa fazer é praticar para a competição. Ele informa que vai e vai vencer, para que possa ganhar o poder de fazer uma mudança real. Se não vai fazer nada, um dia Canin vai dar um passo à frente e fazer isso sozinho. O rei chama Charan e diz: "Você sabe que Tatanai está em Imali, não sabe? Enviou o seu povo para mantê-lo sob controle, mas ele escapou. Deve ordenar que ele fique longe de qualquer coisa que o envolva." Charan receia não poder mais esconder a verdade sobre o senhor Tadanai, do príncipe Canin, mas lhe assegura: eles se encontrarão quando chegar a hora certa. Mesmo sendo seu neto, ordena que ele cesse todo envolvimento com Tatanai. Charan vai até Canin, que está muito chateado com ele. Pergunta por que ele não disse que já tinha visto seu pai. Isso foi uma ordem do seu avô. Entende que vê-lo agora pode colocá-lo em perigo, mas por favor diga que ele está bem. Charan informa que ele está sob os cuidados de Vedes. Ele não precisa se preocupar, Canin confia nele. O príncipe Rachata está feliz que Ramil esteja se esforçando mais nos treinos do que antes. Provavelmente é porque Paitai está lá para torcer por ele, já que ele sabe o que deve fazer, ele não enfrentará nenhuma punição. A competição está chegando, e Charan quer que Canin se concentre melhor. Ele informa que está cansado, tão cansado que pode dormir no momento em que deita a cabeça no travesseiro. Charan menciona que na competição, cada clã tem seu herdeiro em jogo. Algo deve ser sacrificado. Canin indaga: e se ele quiser outra coisa primeiro? Mas isso também precisa esperar. Canin já está exausto de estudar, até fez um desenho fofo. Mais tarde, Canin aparece em seu espaço. Charan comenta que já está tarde. Por que ele veio? É porque Canin sentiu sua falta. Na verdade, gostaria que ele pintasse um retrato dele.
Está estressado e precisa fazer algo para ele relaxar. Charan aceita fazer o seu retrato, deve desenhá-lo fazendo uma expressão de uma pessoa olhando seu amado. Vai até ele e pergunta: você gosta de mim tanto quanto eu gosto de você? Ainda não pintou, que tal fazer isso nele? Faz toda uma sensualidade, passando o pincel nos seus mamilos. Ele logo tira o roupão e parte para o ataque. Vai afastando lentamente o roupão de Charan e também passa o pincel em seu corpo, provocantemente. Consegue outra vez deixar o guarda louquinho, que não resiste e se beijam apaixonadamente. Kanin fica um pouco nervoso, mas se afasta e fica no ponto de fazer amor com seu amado. Os corpos se tocam, e o clima vai se tornando mais íntimo. Entre carícias suaves e olhares profundos, eles se entregam um ao outro com mais intensidade, permitindo que o desejo fale mais alto e tomando cada segundo como se o tempo tivesse parado apenas para eles.